Meu nome é Matheus Vieira, eu trabalho aqui na parte do pré-vendas aqui da C Software, tá? Tenho um pouquinho de experiência já aí com o Log 360, né? E hoje eu tô acompanhado aqui do Roberto Bruno. E aí, Roberto, bom dia, tudo Opa, Matheus, bom dia, bom dia. Deixa eu me apresentar aqui também. Pessoal, eu sou o Roberto, tá? Eu estou trabalhando aqui já na Acessoft aí um pouquinho mais de 10 anos, né? Eu trabalho aqui com as ferramentas da Managing Engine, tá? Eu sou do setor aí de treinamento, implantação, serviços em geral e pré-vendas, né? Então eu trabalho fazendo toda a parte de pré-vendas, serviços, implantação, treinamento, etc. E hoje a gente vai falar aí, né, Matheus, um pouquinho sobre as dificuldades do nosso ambiente de file server, né, proteção de dados. exatamente. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre qual que é a importância do alerta, né? Como que ele vai te ajudar com a segurança dos seus file servers, né? E vamos falar um pouquinho mais da C Software para quem não conhece, tá? Gente, a C Software, né? Ela é a distribuidora, uma dos maiores distribuidores aí da Managed Engine no Brasil, tá? Atende todos os estados, o Distrito Federal, tá? Já tem mais de 10 anos no mercado, né? Quem consegue até falar melhor um pouquinho aí é o Roberto, que já está aí desde o início aí acompanhando, né, essa jornada, né, Roberto? Um pouquinho depois do início, né, já tinha alguns anos aí quando ela começou. A gente coloca mais de 10 anos, mas na verdade já tem um pouco mais de 15, né? Então, a gente começou lá atrás, eu estou aqui há um pouquinho mais de 10 anos, né? Mas ela começou antes, né? E, bom, hoje em dia a gente tem aí uma rede de mais de 20 parceiros, né, no Brasil, que distribuem com a gente os softwares da Acessoft, ou os softwares da Managing, né? E hoje a gente é o maior distribuidor Managing no Brasil, né? Olha aí, né? Falando em Suporte parceiro, né? português, então pode falar. Falando em parceiro aí, né, Roberto? Vamos falar um pouquinho também dos nossos clientes, né? Que a gente tem bastante cliente aí. Né? A gente colocou aqui alguns aqui, né? Porque a lista aqui é bem grande, tá, pessoal? A gente tem muito cliente aí, mas esses são só alguns dos, né, Roberto? Tem até pouquinho, né? Isso aí, isso aí. A gente tem alguns clientes falando um pouquinho deles, né? A gente vai ter, por exemplo, Unimed, Ubisoft, JBS, Autoglass, tá? A Faber-Castell, o Boticário. Então, são alguns dos nossos grandes clientes, né? A Braskem, Febraban. Então, são alguns dos nossos grandes clientes que a gente tem, né? É, embaixo das asas aí da AC Software e dos produtos apresentados, né? Então, é bastante coisa. Clientes bastante importantes. E, claro, tem bem mais aí também. Não cabia todo mundo aí na lista, né? É, não vai caber não aqui. Tem que ser alguns slides aqui para caber tudo, Isso. gente. E falando um pouquinho agora da Manage Engine em si, né? Quem que é a Manage Engine? A Manage Engine, ela é uma divisão da Zorro Corporation, tá? A Zorro Corporation aí que tem 4 subdivisões, tá? E uma delas é a Manage Engine, certo? Ela tem mais de 10 mil colaboradores, tá, pessoal? Mais de 280 mil organizações atendidas, tem mais de 80 produtos aí para todo tipo de problema relacionado à TI, né? Sim. Atende mais de 190 países, né, Roberta? Quase, quase aí as Organizações Unidas inteiras, né? Quase Exatamente. todas as Organizações Unidas estão aí na lista, né? E Praticamente assim, aí. a Managing, né? Ela embaixo da Azul Corporation fica lá aquela opção, né? A Managing ela é mais voltada aí para a parte de gerenciamento de TI, né? Um gerenciamento Exato. empresarial, enquanto a Azul, né? Que é a outra principal empresa ali embaixo da Azul Corp, ela vai fazer a parte de negócios, né? Mais voltado para a cloud também, mas ela é mais a parte de negócios, de colaboração e produtividade da empresa, né? Então a gente tem essas duas separações aí dentro da Azul Corp. Exatamente, perfeito. Né? E, bom, a Manage Engine, né, ela tem alguns diversos produtos, conforme eu falei, ela tem mais de 80 produtos, né? E para todo tipo de problemática que você enfrenta hoje em dia aí relacionada à TI, né? Então a gente tem ali, por exemplo, gerenciamento de identidade de acesso, né? Onde a gente fala um pouquinho mais do gerenciamento e administração da identidade, um pouquinho da auditoria de AD, do Azure AD. A gente tem a análise avançada de TI, certo? Que a gente mostra a análise de TI de alto atendimento, suporte pronto para várias fontes de dados, tá? A gente tem o nosso gerenciamento de endpoint unificado aí, muito famoso inclusive aí, onde a gente tem gerenciamento completo de dispositivo móvel, desktop, tá? A gente tem o suporte de desktop remoto.
segurança, certo? A gente tem o nosso gerenciamento de operação de TI, onde a gente tem todo tipo de monitoramento, desempenho, infraestrutura, tá? A gente tem o desempenho de rede também. A gente tem o nosso gerenciamento de serviço de TI, ou seja, aqui você tem aqui o seu suporte de TI, né? Seu gerenciamento de ativo de TI com CMDB. E Aí o toda a parte nosso. de ITSM também, né? Nossa, Exatamente, é isso mesmo. Gerenciamento de atendimento ao são cliente várias, várias, também. várias e várias ferramentas em cada um desses tópicos, né? Exatamente. Aqui a gente só Disponível. está generalizando eles aqui, É, né? Bom, mas aí a gente tem também o gerenciamento da segurança de TI, que é o nosso foco hoje, né? Assim, existem várias ferramentas também dentro desse tópico, mas o que a gente vai focar hoje aí é justamente um pouco mais voltado para prevenção de vazamento de dados, né? E avaliação de risco, tá? especificamente mais voltado aí para file server nesse caso. Exatamente. Bacana, né? Um pouquinho da nossa agenda, né, Roberto? Se quiser falar um pouquinho pro pessoal da nossa agenda, o que que a gente vai ver Isso, hoje a hoje gente vai aí? fazer aí sobre a parte, né? Toda a parte de importância de segurança no servidor de arquivos. Vamos falar aí sobre quais são os desafios, né, da segurança, né, dentro do file server. Então, quais são os maiores desafios enfrentados. Vamos falar sobre o papel de alertas em tempo real, né? E quais são os principais tipos de alerta que a gente tem e precisa ter no ambiente para fazer uma análise de segurança tranquila, né? Uma gerência de segurança tranquila dos nossos arquivos de file server. Então a gente vai ter esses principais tópicos aí para hoje, bem mais voltados para file server. Legal, legal. Bom, e começando, né? Só para a gente não perder o costume dos nossos outros webinários, aí a gente já começa com uma pergunta, né? Bom, você sabe o que que acontece com seus arquivos? Você acha, pessoal, Roberto? O que que você acha aí? O pessoal sabe o que está Cara, acontecendo com os arquivos dele hoje em dia, num cenário hoje em por dia? experiência, tá? O pessoal geralmente não tem muita visão do que acontece com o file server. Se a gente for falar em alerta em tempo real, então esquece. O pessoal não tem, a grande maioria das empresas hoje em dia ainda não tem uma ferramenta que faz alerta em tempo real ou qualquer coisa desse tipo. Mas se a gente for ver atualmente, na verdade, hoje o pessoal monitora via script, né? Fica Uhum, fazendo script PowerShell para gerar relatório, e aí gera o relatório do event log, o event log rotativo. Então, se demorar demais, o evento vai embora, senão ele tem que ficar exato. guardando, né? Vários arquivos pequenos de evento dentro da máquina, tipo, vários arquivos de 40 mega que ele pega e gera na máquina, ou vários de 512, se ele quiser deixar um log um pouco maior, né, no tamanho padrão. Então, e aí ele tem que ficar auditando na mão, né? Vai lá, no Event Viewer, procura, manual, toda vez que ele entrar, ele tem que fazer um filtro novo, olhar e tal. Então, é um pouco complicado de você achar. Né? Sem falar que você Exatamente. tem que conhecer todos os IDs. Né? Então, hoje em dia é bem difícil, cara. O pessoal meio que não sabe mesmo, né? Quando vai ver um event log, ou já aconteceu há bastante tempo o problema, né? Ou ele simplesmente o log já rotacionou. Então, hoje em dia, eu digo que a maioria, né, das empresas realmente não vai ter esse controle, essa visão de logs, né, dos file servers. Exatamente, acaba dependendo aí da retenção do Event Viewer também, né? E aí, se perde, acabou, perdeu o log ali, já era. Como é que você Isso vai saber aí. o que que aconteceu ali no passado, né? Certo? Você perde Bom, toda a visão. e aí a gente já puxa o nosso próximo tópico, que é qual é a importância, né, da segurança de dados nos seus servidores de arquivos, né? Bom, ah, dados confidenciais, né, pessoal, é muito importante dentro de uma empresa, tá? Esse tipo de dado aí, vamos supor que você tem no seu file server, você vai, obviamente, separar suas pastas e algumas dessas pastas, com certeza, tem ali dados confidenciais, né, Roberto? Então, Isso aí. a importância de você saber o que está acontecendo em tempo real com aquele tipo de dado ali, cara, é imprescindível, né? Você tem que ter algum método ali, porque imagina você ter ali um dado confidencial relacionado à coisa financeira, né? Não Tá? só financeiro, né? Hoje em dia, com a LGPD, um vazamento de dados ele pode custar milhões para a tua empresa, só de multa. Milhões, Né? exatamente. Porque o pessoal processa, a multa ela entra como multa de processo público, depois cada um vai sair de ser noticiado em jornal, cada um vai querer seu pedacinho, por exemplo. A gente teve um caso essas semanas aqui atrás, que em primeira instância, né, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o governo federal perderam, vão ter que pagar 20 milhões aí para o pessoal que teve dados vazados da Caixa, por Olha exemplo. aí. Né?
E aí esses 20 milhões vão ser divididos pelos usuários que entrarem com a ação, né? Então está na primeira instância. Provavelmente vão diminuir essa multa depois, mas já é uma derrota, né? Então é alguma coisa muito importante. Você tem que ter esse controle. E aí quando a gente fala em confidencialidade, também não é só file server, né? É importante também ter esse controle para arquivos confidenciais que não estão em pastas compartilhadas, né? Então, a gente está falando, o foco é file server, mas também é importante para ter fora, né, em pastas que não são compartilhadas. Se eu tenho arquivos confidenciais lá dentro, e eu sei que eles estão lá, é importante que eu configure a segurança dessas pastas também, né? Exato, Que eu saiba se alguém mexeu. exatamente, né? O que já leva a gente no nosso também próximo tópico aqui, que é a integridade desses dados, né? A gente tem que saber o que que foi editado, a gente tem que ter uma auditoria ali para a gente entender, né? Então, principalmente o vazamento de dados em si, ele realmente ele é muito importante, mas você tem que ter o controle desses arquivos no caso de deleção, alteração. Você quer saber o que foi alterado, né? Quando que foi alterado, quem que alterou, tá? E você tem que ter uma noção disso quando acontecer, e não depois, né? Porque não adianta depois chorar sobre o leite derramado, né? Isso aí. Aí entra a importância de ter informação em tempo real, né? Claro que ter a informação depois também é muito importante. Por exemplo, aconteceu 6 meses atrás, ninguém notou, mas agora que eu notei, eu quero saber quem foi o responsável, né? Então eu consigo ter essa trilha de auditoria. É importante ter essa trilha de auditoria também. Mas é muito importante a gente ter esse dado o mais breve possível, né? Quanto mais rápido, melhor, porque daí se a gente tem que gerar alguma ação imediata, a gente consegue. Exato, né? Bom, Roberto já deu até uma palhinha ali no início, mas conformidade legal, né, gente? Né? O Isso próprio aí. vazamento de dados ali, você já viu pelo exemplo do Roberto, né? Dependendo do tipo aí de vazamento de dados, você pode gerar multa, né? Então a gente tem a questão da conformidade legal, que você tem que estar de acordo, né? Então você tem que estar de acordo com o LGPD, tá? Isso Outro, aí. outro, outra coisa importante, né, que eu diria, é a proteção contra ameaça, tanto interna quanto externa, né? Externa pode ser algum tipo de hacker, vírus, né, um ransom, Nossa, né? Exatamente. E a interna, gente, pode ser ali um funcionário mal intencionado, um funcionário que ele não está feliz e ele mesmo pode causar um estrago, tá? E até a junção dos dois, né, Roberto? isso aí. Cara, o cara, o externo contatou o interno e deu match, né? Ou ainda, o externo conseguiu invadir a conta do interno, tá dando problema, né? A gente teve alguns casos aí que o cara, teve um exemplo nosso que a gente pegou, o cara tinha saído da empresa, né? Já há mais de 5 anos e a conta dele ainda estava ativa, Olha né? aí. Tanto dentro, dentro do AD como com permissões de fazer ações no file server. Nossa, isso é Sorte, muito comum, isso é muito comum mesmo. sorte que não fez, né? Sorte que ele não era mal intencionado, mas putz, o cara saiu há mais de 5 anos da empresa, a conta administrativa dele estava lá, ativa. Então, cara, é um perigo grande, né? Se nesse meio tempo alguém tivesse invadido a conta, descoberto a conta porque não tinha ninguém prestando atenção, a gente teve esse exemplo, foi esse mês para cá, a gente viu isso aí na prática, em uma das nossas reuniões com o cliente, né? Quando a gente instalou a ferramenta lá, deu uma olhada e conseguiu identificar isso. Isso é bem comum, tá, gente? Isso daí não foi só um caso, não. Já teve vários casos aí em que a gente vai fazer uma análise ali do ambiente do cliente e a gente encontra Né? conta. 5 anos foi só o extremo, né? Mas a conta Exatamente. ficar ativo bastante tempo. Bastante conta. E já falando daquele tópico, a gente puxa também alguns exemplos, então, para vocês, né, gente? A Allianz, ela aponta que o prejuízo estimado, né, é de 1 trilhão por ano na economia global por conta de vazamento de dados. Olha aí para De você ver. dólar, né? 1 trilhão de R$ 1 trilhão de dólares, dólares. exatamente. Isso aí, se você for pegar o PIB do Brasil do ano passado, é mais que a metade. Um Cara, olha pouquinho mais que a isso. metade. Um Só pouquinho por não, né? conta Porque a de gente está falando de vazamento de trilhão. Nada é dados. pouquinho quando a gente fala de trilhão, né? Mas é mais do que a metade do PIB. São alguns poucos bilhões a mais que a metade do PIB do Brasil. Para esse ano não. Para esse ano o Brasil está um pouquinho, né? O PIB, a projeção de PIB está um pouquinho melhor. Mas para o ano passado foi isso aí. Então, mais que a metade. É bem Muita coisa. preocupante. O dado abaixo ele é um pouquinho mais preocupante Mais ainda. preocupante Quando a ainda, gente né? vai ver Que, isso aqui. de acordo com a Tenable aí, 43% dos dados vazados são do Brasil.
Cara, 46% daquele 1 trilhão ali de prejuízo, imagina, quase metade é por conta do Brasil. E a gente vê isso aí na TV, por exemplo, no dia a dia. Quantas reportagens não saem todo ano do repórter indo lá filmar o cara vendendo dados da Caixa Econômica, Olha dados aí. da Previdência Social, né? Dados de operadora de telefone, né? Que o pessoal vende e sai de graça, né? Qualquer um consegue ir Exatamente. lá no centro da sua cidade e comprar um CDzinho com 300 milhões de dados por 30, 40 reais, né? É, Então, simples assim. é simples assim. Uma pena, mas é simples assim. Então é um dado bem alarmante, né? Bem, bem preocupante. Complicado, né? Certo? Bom, só reforçando um pouquinho do que a gente falou, né? Alguns dos desafios comuns aí, que a gente já tinha até comentado um pouco ali em cima: acesso não autorizado, vazamento de dados, né? Ataques de força bruta, né, Roberto? Ataque de força bruta é muito importante aí, não só para arquivo, mas para o geral, né? Sim, você O imagina, né? ataque de força Você tem bruta. que ter aquela visão. Imagina no log, né? Outro exemplo que aconteceu há pouco tempo, que a gente pegou há pouco tempo, né? O cliente estava recebendo ataque de força bruta em tempo real. Na hora que a gente chegou lá e fez o primeiro assessment, a gente olhou e viu, né? Na hora, opa, peraí, tem 64 mil falhas de erro aqui do mesmo usuário. O que é isso? Né? Então, isso nas últimas 24 horas. Então, a gente olha, pô, que é isso aqui, né? Por que está acontecendo isso? Aí a gente já foi catar, né? Levou o cliente e disse, ó, verifica se tá isso aqui dentro de se não é um processo preso, se não é Exato. a senha antiga presa em algum computador, mas não era o caso, ele realmente estava sofrendo um ataque externo de força bruta, né? O cara estava tentando entrar uma força bruta, ele foi lá e desabilitou o usuário e bloqueou, né, os IPs que o cara estava usando para tentar. Então, realmente ele pegou no pulo, né? E agora, para você identificar isso aí via log, como é que faz? Como é que faz, Né? gente? Tipo, tem que pegar pelo syslog. Você vai ver daqui 6 meses se você estiver salvando os arquivos de syslog. Senão, um belo dia, depois que aconteceu, por acaso começou a ter coisa estranha na rede, talvez você verifique que tem um usuário esquisito aí no meio dos seus usuários, né? Mas a visão, tipo, para você ter essa visão via log, esquece. Se você tiver na mão, na unha, não tem Não. a menor E condição. se você não vê e passa o período de retenção ali do Event Viewer ou de alguma coisa do Exato, vai tipo, embora. já É aquela acabou coisa, já. passou o período, o cara já conseguiu ganhar acesso, o máximo que você vai ver é um usuário esquisito dentro da tua rede, que ele conseguiu criar para ele. Exatamente. É o máximo, e olhe lá. A gente tem também a ameaça interna, a gente comentou ali em cima, e malware e vírus, né, gente? Malware e vírus está bem atrelado também ao Force Brute ali, tá? Não É, só, né? Tem não, aquela questão toda exatamente. renomear o arquivo, né? Criptografar o arquivo, trocar a extensão do arquivo. Então, é importante você ter uma detecção. Claro, o malware e o vírus, você quase nunca, né, consegue detectar ele imediatamente. Tipo, ele mudou um Exatamente, arquivo, não. detectei. Não, bem difícil. A não ser que você tenha um alerta específico para aquele malware específico, para aquele ransom, para aquela extensão que ele vai usar. E no primeiro ele detecta e já era. Mas, geralmente, é importante você configurar, né? A gente vai falar ali dos alertas. É Exato. importante você ter essa visão de thresholds, né? Então, quantidade. Quando o cara começa a mudar muito o arquivo, você diz, opa, peraí. Tipo, uma alteração, uma renomeação ali é comum, duas também. Agora, cara, 100 de uma vez, assim, né? Peraí, É né? meio Algo, complicado, né? algo de errado não está certo, a gente tem que ver aqui, né? Exatamente. Né, e como que a gente pode saber isso? Como que a gente faz para saber isso? Bom, gente, é aí que entra o alerta, né? O alerta em tempo real, eu acho, na minha opinião aqui, que ele tem dois principais papéis, tá? A primeira é a detecção antecipada de problemas. Assim, antecipada, eu digo, não necessariamente antes, né? Mas no início daquele problema, né, Roberto? Muitas vezes até antes, quando é o caso de força bruta, né? O força bruta se detecta antes. O cara está sofrendo ataque, mas se detecta geralmente Exato, antes que ele consiga o sucesso, antes do né? problema Mas o acontecer de ransomware fato. já é mais mitigação. Exatamente. E a gente tem a mitigação, que também é justamente um outro papel aí do alerta, tá? Porque mitigação tanto manual, tanto também se você tiver como ali uma opção de você talvez executar um script, né?
Assim que esse alerta for gerado, cara, isso aí já ajuda muito, muito mesmo. Imagina você ter ali algum problema de força bruta mesmo, tá? E aí você detecta que esse usuário está falhando muito. E se tiver um scriptzinho que, sei lá, desabilitasse esse usuário, né? Ou até mesmo deletasse em casos exagerados, assim, né? Então imagina. Desabilitar já resolve. Deletar não, mas geralmente desabilitar já resolve. Porque daí você consegue identificar, putz, esse usuário aqui ele está falhando demais, vou desabilitar ele, né? Claro, vai gerar um segundo problema se o cara continuar tentando fazer o brute force ou se, né, ele tiver preso. Legal que ele vai parar de receber alerta de falha de senha para receber alerta de usuário que não existe, né? Mas pelo menos você já garantiu que o cara, se ele conseguir a senha, ele não vai conseguir entrar, né? Então Uhum. você já resolve o problema principal, né? Exatamente, exatamente, tá? E a gente tem aqui alguns exemplos de tipos, né, de alerta em tempo real, que eu queria falar com vocês, tá? A gente tem o monitoramento de log de acesso, então você quer ver o usuário, quem que acessou aquele arquivo, o que que foi realizado naquele arquivo, né? Você quer saber o que que foi alterado, quando que foi alterado, a partir de qual IP, a partir de qual máquina. Cara, isso aí é muito importante, né? É muito importante, porque um alerta em si sozinho, beleza, ele vai te ajudar, né? Mas se você só receber um alerta falando, o arquivo foi excluído na pasta tal, né? Como que você vai saber o resto? Certo? Então, monitoramento de Vamos log de ver. acesso é muito importante, Isso né? aí. A gente tem também Né? a detecção de padrão de comportamento suspeito, né, Roberto? Isso aí, entra É, aquela parte de machine learning, né? E traz exato. todos esses dados de, olha, o cara normalmente ele entra no meu file server durante o horário de expediente. De repente ele começou a logar quase todo dia fora do horário, né? Exato. Então começou a mexer em arquivo de madrugada. Por quê? Né? Ou começou a deletar um monte de arquivo. Normalmente ele deleta um dia, numa semana, um, dois, três arquivos e agora ele deletou 100, 200, né? Então você, opa, peraí, né? Esse usuário está meio esquisito, Pois né? é. Então você tanto pode gerar um alerta para isso, como é possível também gerar a parte de visualização, né? Relatório em si. É importante Uhum. ter os dois. Bacana. A gente tem também alerta de autenticação. Esse de autenticação aqui é muito bom, porque ele envolve tudo relacionado, principalmente o que a gente falou ali de brute force, qualquer coisa do tipo, tá? A gente vê o permissionamento do usuário naquele arquivo, né? A tentativa falha de acesso àquele arquivo, por exemplo, O tá? cara tá tentando deletar muito arquivo e recebendo um monte de falha, né? Porque nem Exatamente. quando ele não tem permissão, ele já recebe na tela essa falha normalmente, não pelas nossas ferramentas, mas pelo próprio Windows, né? O Windows já diz, olha, você está tentando deletar um arquivo que você não tem permissão de deletar. Pô, Isso mas ele para, continua né? tentando, por que ele continua tentando? Né? Recebi 100 tentativas do meio do cara deletar o mesmo arquivo. Então, a gente olha isso aqui e já fica de cabelo em pé, né? Já olha e já diz, opa, peraí, por que ele Exatamente. continua tentando deletar esse negócio? Será que é um cara mesmo? Será que não tem um script tentando fazer isso? Será que não tem alguma coisa rodando por trás tentando fazer essas alterações para a gente? Uhum. Então, a gente tem essa visão aí também, né? Fora que, nessa parte de autenticação, é importante ter também a visão do próprio AD, né? Não só do file server, Exato, é mas do isso. próprio AD. É importantíssimo, né? Porque o cara está tentando logar no AD, o cara está tentando tá falhando de logar no AD, o cara está com essa senha bloqueada, essa senha presa, etc. É importante você ter a visão, porque daí ele vai do AD direto para o file server. Então você tem que ter essa visão toda. Beleza? E a gente tem também o nosso alerta de acesso ao arquivo sensível. O que que seria um arquivo sensível? Vamos pegar um exemplo básico aí, né? A gente tem uma pasta ali, onde você sabe que aqueles arquivos ali contêm dados sensíveis, né? Você quer monitorar aquela pasta em específico. Você quer receber um alerta. Essa pasta dela pode ser a pasta mais importante do mundo. Então, qualquer tipo de acesso a esse arquivo, eu quero receber um alerta. Então você já recebe em tempo real o que, que o pessoal está fazendo em relação àquilo, né? Isso aí. Quando foi alterado, por quem? Isso é importante, você vê quem fez aquilo. Foi alguém que realmente tem acesso àquele arquivo? Ou foi alguém que nem era suposto a ver aquilo, né? Isso aí. É Não, e outra importante. coisa importante, né? A pasta de arquivo sensível, nem sempre ela vai estar no file server. Aqui, claro, nosso foco hoje é file server, mas
É importante a gente ter essa visão também de pasta, né? Chamar, olha, essa pasta específica, eu quero monitorar ela, né? Claro que você não vai monitorar todas as pastas do computador para saber, porque senão você vai gerar uma quantidade Uhum. meio absurda de logs, Exato. né? E fica inviável de gerenciar, mesmo com ferramenta, mas fica inviável mesmo por conta também em disco, né? Esses logs eles geram muito espaço, que é log de ACL, né? Dentro de pasta. Então, ele consome muito espaço, principalmente de acordo com a frequência de escrita. Você pegar uma pasta de base de dados, você gera gigas e gigas de dados em poucos minutos, né? De logs em poucos minutos. Então, é algo que é inviável você monitorar. Por exemplo, vou colocar aqui para monitorar o C2 pontos em todas as subpastas. Não rola, né? É realmente um monitoramento de pastas específicas, pastas de arquivos, porque senão tu estoura teu disco só de log que o Windows vai gerar, né? Então você tem que Uhum. monitorar aquelas pastas específicas, independentemente se ele está no file server ou não, quando a gente fala de dados sensíveis. Isso Seja mesmo, lá isso como for que mesmo. você vai monitorar. Vou monitorar com o Event Viewer do Windows, né? Aquele jeito difícil e antigo que a gente mencionou. Beleza, mas liga a auditoria para ela, porque senão você não vai ter visão. Então é importantíssimo. Na unha ali, né? Imagina. Fazer Fazer na isso pra unha. peça local. Complicado. Entre outros, né, gente? Tem diversos tipos de alerta. Eu consigo aqui citar até alguns para você. Por exemplo, imagina troca de permissionamento, né? Alteração no SACL, né, Roberto? Isso Importante é. também você saber. Os Então, alertas que contêm resposta também são importantes, né? Então, poder executar uma resposta quando o determinado alerta acontece, seja qual for, né? Então, quando a gente fala dentre outros, é qualquer outro. Eu quero uma resposta, né? Aconteceu o alerta, eu quero rodar um script que vai chamar, por exemplo, a variável do usuário que está dentro do alerta e vai bloquear esse usuário, ou vai deletar a pasta, que seja, né? Vai desligar o computador. Eu tenho que pegar um script aqui para desligar o computador quando eu detectar um ransomware, por exemplo. Posso uhum, fazer, né? Então ele tem uma resposta automatizada muito mais rápido do que o tempo que você levaria para visualizar esse alerta de fato no seu e-mail ou no seu SMS, né? Então tem essa questão também. bacana, né? Gente, e como que a gente trouxe diversas problemáticas aqui para você? A gente mostrou aqui a importância da segurança em si, né? Mas como que a gente enfrenta, né, esse desafio? Como que a gente consegue, né? E aí que entra a nossa ferramenta, tá? Que é o Log 360. O Log 360, gente, né? Ele é uma solução que ele vai conseguir fazer auditoria assim, de diversas fontes de log, tá? O nosso foco hoje em dia aqui, claro, ele é o file server, mas é uma solução assim que ela vai conseguir coletar logs de banco de dados, firewall, enfim, tudo que você conseguir pensar, né? E ela vai fazer esse monitoramento e ele vai ter esse alerta que a gente está comentando aqui, né? Então, alertas personalizáveis, tá? Aqui tem 5 motivos aqui que eu gostaria de mostrar para você. A gente tem a redução de ataque, né? Que a gente comentou atrás, importância, tá? A gente tem o monitoramento de segurança em tempo real. Então, a gente tem alerta para tudo que você pensar, tá? Configurável, com filtro. A gente tem caça proativa à ameaça, a gente tem o gerenciamento integrado de conformidade, tá? E a gente tem também a detecção instantânea de ameaça. Só que, né, chega de falar aqui, mostrar, né? Eu quero mostrar na prática para vocês Vamos aqui lá. e o Roberto preparou aí pra gente, né, Roberto? Vou dar a palavra aí agora para você, fica à vontade aí para compartilhar com o pessoal, tá? Isso aí, vamos ver aqui na Interromper o prática meu um pouquinho da compartilhamento ferramenta. aqui. Vou começar aqui a compartilhar, pessoal, só um minutinho. Beleza, pessoal, se vocês puderem dar uma confirmada aí quando vocês já estiverem vendo minha tela, me ajuda aqui, me ajuda bastante. Já estamos vendo, eu tô vendo aqui, Roberto, tá tudo certo aqui. Beleza. Então, pessoal, hoje, né, como o Matheus passou aí para a gente vai ver um pouquinho mais aí na prática da ferramenta como funciona o Log 360. O Log 360, pessoal, né, o foco hoje ele é file server, mas o Log 360 ele é uma suíte de CIEM e auditoria de AD. Então, dentro do Log 360, como ele é uma suíte, eu tenho várias aplicações dentro dele que eu posso adicionar e licenciar separadamente, né? São aplicações da maneira que podem também existir de forma standalone. Então, se eu quero contratar só o AD Audit, eu quero contratar só
uma ferramenta de CIEM, eu quero contratar só uma ferramenta específica, a gente pode também, mas o Log 360 ele é mais legal porque ele vai integrar tudo isso e ele vai trazer de forma completa, né? Desculpa. Então, além das três principais, que é a nossa ferramenta de CIEM, que é o Event Log Analyzer, o AD Audit Plus e o EBA, que é a nossa ferramenta de Machine Learning, né? Ele vai pegar a parte de inteligência e aprendizado de máquina para identificar anomalias. Eu tenho outras integrações, por exemplo, eu posso fazer integração, tá ligado aqui, mas eu posso fazer integração com o Data Security Plus, eu posso fazer integração com o Cloud Security Plus, eu posso fazer integração com o M365 Plus, que é a parte de gerenciamento e auditoria do Office 365. Então ele tem diversas possibilidades de ferramenta de auditoria dentro da suíte do Log 360. Legal? Então, quando a gente entra no Log 360, a gente vai ter a visão de dashboards geral, né? Então, eu tenho a visão de dashboard para CIEM, para o período selecionado, né? Então, para hoje eu não tive muitos dados, mas para ontem eu tive, para essa semana eu tive ações de dados, né? Então eu tive dados entrando, eu tive eventos, né, acontecendo, porque aqui a CIEM a gente está falando de log, né? Então eu tive logs entrando, eu tive eventos acontecendo nos períodos nesse laboratório aqui, né? Não tive evento de syslog, mas eu posso ver por máquina também, né? Uhum. Os eventos de aplicação, deixa eu ver se eu tive algum, não, esses casos aqui eu não tive nenhum no momento. Os eventos de auditoria do próprio AD, eu consigo ter uma visão rápida, né, desses eventos. Então o que eu tive hoje de sucesso ou falha de logon? Então, o que eu tive de falha de logon? Né? Aí Então, você o já usuário vê Sucesso no ele falhou seis dashboard vezes direto, né? hoje. Né? O usuário João Vitor ele falhou 3 também hoje. Né? Gerenciamento de conta. O que eu tive de gerenciamento de conta por quantidade? Né? Então, ele já vai trazer para mim. Ele está pegando os dados do último um dia. Eu posso pegar um período maior para esse dashboard também. Tá? Então, falha de logon por código de erro. Bad password, bad username. Né? Nos últimos 7 dias eu tive 13 bad passwords, né? Password errado, e eu tive 2 usuários errados aqui. E Claro, é se um tivesse laboratóriozinho, então outros eventos basicamente a gente também, vai ele ter pouquinho mostraria dado. ali, né? Exato. Não, esse dashboard aqui ele é só uma visão rápida. Né? A partir do dashboard eu consigo pegar também os principais relatórios de todas as ferramentas da suíte. Então ele vai carregar para mim e vai trazer a visão de relatórios, né, da suíte. Então ele traz, demora um pouquinho para carregar, porque ele está trazendo todos eles, mas ele vai trazer a visão, ó, principais relatórios de CIEM, né? Ele vai trazer para mim os relatórios de CIEM, relatório de dispositivo, relatório de workstation, servidor, etc. Eu posso visualizar relatórios de auditoria do AD, os principais também, ele vai trazer aqui. Então, se eu quiser fazer um acesso rápido, né, o UBA também, se eu quiser fazer um acesso rápido, eu consigo fazer direto por aqui para ver esses relatórios em tempo real. Né? Compliance também, mesma coisa, eu consigo criar relatórios de compliance. Tá? Esses relatórios fazem parte do módulo de CIEM também, e eu consigo ir lá e puxar. Então, é legal, eu consigo ter essa visão geral. Mas mais legal ainda é ter a visão individualizada de cada um deles. Por exemplo, ferramenta de CIEM, não é o nosso foco hoje, mas a gente tem. Só queria mostrar um pouquinho, né, da ferramenta do dashboard oficial da ferramenta de CIEM, que pode ser personalizado, né? Todos esses dashboards eles podem ser personalizados, vocês conseguem adicionar e remover widgets aqui dentro, gráficos, né? Mas eu queria mostrar para vocês o que a gente tem dentro da ferramenta de CIEM, né? Os tipos de log que a gente pega dentro da ferramenta de CIEM. Então a gente vai pegar log de AD, print server, file server, terminal server, servidores em geral, logs de dispositivo em geral a gente consegue pegar aqui dentro e conseguimos, claro, também, né, pegar os dados de virtualização, tá? Vai ter Azure, vai ter a parte de AWS, né? E a gente consegue também fazer a parte de customização de log, né, Matheus? Então a gente consegue ir lá e Exato. pegar um dispositivo que a gente não tem por padrão aqui dentro, enviar log para a ferramenta, normalizar esses logs, né, de forma personalizada e fazer tanto pesquisa, envio de relatórios e correlação. Então a gente É. consegue aqui também. Mas Porque às vamos para o vezes nosso você tem uma foco de sua própria hoje. aplicação ali, né, que gera um TXT, um ponto Isso. .log, né? Isso aí. Você consegue ir lá e buscar. Mas vamos falar um pouquinho do nosso foco de hoje. Nosso foco de hoje é a ferramenta do AD Audit, né? Principalmente no módulo de File Audit. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta específica para auditoria do AD. Então, o que ela vai trazer para mim? Ela vai trazer auditoria do AD, mas ela vai ter também os módulos de auditoria de File Server. Né? E junto com esses módulos de auditoria de File Server, aqui em cima, eu vou ter também os módulos de auditoria de servidor e workstation membro. Por quê? Porque além de monitorar os logs do AD, eu posso monitorar logs locais de servidores e workstation membros. Tá? Então eu consigo ter essa visão. Então, não é nosso foco, mas o que é importante aqui? Né? A gente tem essa visão de falha de logon no AD. Então o cara está falhando logon no AD, já é um alerta para mim. Né? Já é algo que gera
uma visão de importância para mim, antes mesmo do file server, né? Então, se eu vejo que putz, tem um usuário que está falhando demais logo no AD, já gera já levanta uma questão para mim, já levanta um ponto, né? Ou o Uhum. gerenciamento de conta, eu consigo visualizar aqui. E claro, esses caras aqui, eles permitem drill down. Então, se eu quiser, por exemplo, essa conta serviços, né? Ela falhou 2 vezes. E eu quero ver os detalhes, deixa eu carregar aqui a service, e eu quero ver os detalhes, ele já traz para mim, tá? No drill down. O ideal, claro, é a gente olhar no próprio relatório, mas aqui eu tenho uma visão rápida, né? O que aconteceu, por exemplo? Então eu consigo ter essa visão. Os últimos alertas que aconteceram na ferramenta, eu tenho uma visão rápida aqui. Claro que os alertas podem ser enviados por e-mail também. E o legal, esses alertas, eles vão poder ser para tanto AD como a parte que a gente vai falar hoje, que é a de file server. Então eu Exato. posso configurar alertas de file server aqui e receber, né, esses alertas. E detalhe, Então, né, Roberto? Esses alertas aí já vão vir com vários embarcados na solução já padrão, sim, tá? Então, importantíssimo. os principais aí que você pensarem, provavelmente já vai ter já na solução já pronto para você, né? Pelo menos um modelo para você modificar Exato. e adicionar os 3 roles que você precisa, né? Isso. Então ele já vai ter um modelinho pronto, você pode simplesmente copiar e montar igual, né? Então é muito importante também isso, né? E aí como é que funciona, por exemplo? Bom, a ferramenta ela gera relatórios, relatórios de falha de logon, relatórios de logon local, relatório de gerenciamento de usuário, tudo isso a gente tem dentro da ferramenta nesse formatinho, né? Então, qual foi o usuário, qual foi, né, de onde é que aconteceu a ação, qual o hostname da máquina client onde aconteceu a ação, e qual controlador de domínio aconteceu, quando aconteceu a ação, qual foi o evento, né? Foi um evento de falha, nesse caso, e no caso foi uma falha de password, né? O cara errou o password do usuário. Tá? E aí onde que aconteceu, que foi o campo mensagem, né? Lá no Kerberos. Fora isso, eu consigo adicionar e remover campos também. Tá? Então eu tenho a auditoria do AD completa, não é o nosso foco hoje, mas a gente tem a auditoria completa do AD com algumas centenas de relatórios prontos que a gente pode utilizar e que vai auxiliar também na parte de file server. Então sempre acho muito Bastante importante relatório, viu? unir os dois, né? Monitoramento de file server e monitoramento do AD. É muito importante ter os dois unidos nesse caso. Mas não é o nosso foco hoje. Vamos falar. Ah, ele tem monitoramento do Azure também, tá? Mas vamos falar da parte de file server realmente, como é que funciona dentro da ferramenta. Bom, o monitoramento de logs, né, do AD, ele é sem agente. Ele pode ter agente, mas ele, por padrão, é agentless. Né? Então ele vai puxar até velocidade de real time, né? Vai ter um delayzinho de alguns segundos, 40 segundos, 30 segundos, para entrar o dado no nosso banco de dados, mas ela faz essa pesquisa em tempo real. Né? Já na ferramenta de auditoria de file server, eu tenho a possibilidade de fazer sem agente, porém a pesquisa já não é mais em tempo real. Aí ele vai pegar os dados a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, é a velocidade máxima para quando a gente vai sem agente, ele vai puxar esses dados da ferramenta. Se eu utilizar um agente instalado, aí eu tenho tempo real para o file server, eu consigo ir lá e fazer o meu monitoramento. Então, assim, quais são os tipos de file server que a gente consegue monitorar aqui na auditoria? Né? O mais importante vai ser o Windows File Server. Mas a gente tem diversos outros, né, Matheus, que a gente pode ir lá e puxar. Então, Isso. por exemplo, Tem muito comum, vários né, hoje, tipos. cara, isso aí. Então, o que está muito comum nas empresas hoje? NetApp, um NAS, você coloca um NAS específico e já coloca para monitorar lá. Então, a gente tem esses caras também, né? O próprio o FSX da Amazon, ele tem também, né? Então eu consigo adicionar esses outros caras. Hoje a gente vai adicionar o Windows File Server. Então quando a gente entra no nosso módulo de File Server, a gente já tem uma visão rápida também de dashboard, mas esse dashboard aqui mais específico para os file servers, né? Então aqui eu tenho algumas ações, arquivos modificados, né? Arquivos e pastas modificados por tipo, né? Criado, deletado. Então eu consigo clicar, tirar da minha visão, visualizar o que foi deletado, né? Numa Isso. visão rápida de dashboard. Eu não tive falhas de acesso nos últimos 7 dias. Eu não tive, como eu não tive falha de acesso, também não tenho o top de falha de acesso, né? Mas Uhum. eu tive modificações, ó. Então, qual foi o principal user que fez modificações no meu file server nos últimos dias? Foi o meu usuário, né? Então, eu consigo ir lá e visualizar as modificações feitas. Foram justamente testes aqui para mostrar para vocês, né, para eu popular o meu laboratório e trazer para vocês aqui nessa apresentação desse webinar. Então, eu tenho essa visão rápida do dashboard, mas como é que funciona isso? Bom, basicamente a gente vai poder adicionar. Vou adicionar aqui meu Windows File Server. Tá? Então, essa adição de Windows File Server, ela requer sim que seja configurada as auditorias do AD. Importante, o Windows ele não traz essas auditorias ligadas por padrão, as auditorias necessárias ligadas por padrão.
né? Tanto para a file server como para o AD. A maioria não está ligada por padrão, você vai ter que ligar, né? Então, dentro da ferramenta, a gente tem a opção da ferramenta ligar para você, com o usuário que você deu para ela. Então, ela roda uma GPO e faz isso automaticamente, se não tiver nenhum bloqueio na rede, se não tiver nenhuma GPO sobrescrevendo, né, que a gente vai tentar jogar. Mas, se ela não conseguir por algum motivo, ela vai te avisar e vai dizer, olha, você pode configurar manualmente e vai ter todos os passos para você configurar manualmente Ela as mostra, né, o que auditorias que não está necessárias. configurado em si, né, pra Isso, ela gente. consegue mostrar para a gente o que não está configurado. E no caso de file server, além da auditoria, a gente tem que configurar o ACL na pasta, né? Então, na pasta compartilhada, a gente tem que ir lá na pasta e configurar o ACL. Também conseguimos fazer de forma automática, também pode ser feito de forma manual. E ele mostra para a gente, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, opa, do lado. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, ele está trazendo essa pasta para mim, né, que é a minha pasta compartilhada, está trazendo com a informação que ela está verdinha. O que é esse verdinho? O ACL está configurado. A auditoria está habilitada para ela e o ACL está configurado. Ah, se ela viesse laranja, ele está tentando habilitar o ACL. Se ela viesse vermelho, o ACL está desabilitado nessa pasta. Então, ele traz a visão para mim. Mesma coisa para a parte de auditoria. Eu consigo ir lá e visualizar as auditorias ativadas ou não, né? E ele vai trazer para mim o que precisa ou o que não precisa ser ativado Uma nesse coisa que é funcionamento. interessante aí, né, Roberto, o tanto que é fácil também de você navegar pela solução. Para adicionar um file server aí, gente, é literalmente só clicar ali naquele botãozinho de adicionar ali, Add Server, Isso ele aí. vai listar para Aí você, serve, e é ele isso. lista lá os computadores, você Você escolhe o escolhe qual computador você quer, e o puxa share o que você quer. compartilhamento. Exatamente. Pronto. A única coisa que você vai precisar fazer é isso que o Roberto está falando agora, de você configurar a auditoria, né? A política de auditoria. Mas É, isso aí você isso faz se em por vida. algum A própria motivo, ferramenta. isso aí se por algum motivo a própria ferramenta não conseguir por conta de permissão de Isso. rede ou permissão de usuário que você deu para ela. Algum Então, GPO que sobrepõe também ali, né? isso. E da mesma forma, tá, que a gente consegue configurar as auditorias, adicionar os servidores, né? Quando a gente adiciona um servidor, esse aqui está desabilitado, mas olha, esse aqui está adicionado sem agente, né? Então a velocidade máxima dele é 15 minutos. Eu posso, claro, aumentar também esse período, tá? Não quero tempo real. Para mim, eu só preciso de auditoria mesmo. Posso pegar um período maior também, não tem problema, tá? Mas com o agente, se eu instalo o agente, ele vai em tempo real. E essa instalação de agente, como é que ela faz? Ela faz tanto por dentro da própria ferramenta, eu posso clicar aqui e ele instala o agente para mim, tá? Como eu posso baixar o agente e fazer essa instalação na mão, tá? Então ele vai via rede e faz o deploy do agente para mim. Ah, e esse botãozinho aqui, o que ele é? A gente consegue ativar a gravação também de ação, isso aqui é importante. Então eu consigo ligar uma gravação, né, para quando for feita alguma ação no file server, eu conseguir visualizar a ação que foi realizada, né? Então, claro, essa gravação, né, esse agente de gravação, que é o mesmo agente, né, na verdade, só uma funcionalidade que a gente ativa ou desativa. Mas essa gravação, ela tem que ter o agente ativado tanto no file server, onde vai acontecer a ação, como ela tem que ter habilitado também nas workstations que estão fazendo acesso ao file server, né, que aí a gente tem gravação. Ah, mas para o log eu também preciso do agente na workstation? Não, o log ele é gerado do lado do file server, tranquilo, eu consigo gerar relatórios e alertas sem agente nas workstations e também sem agente nos file service, tá? Não tem problema nesse caso. Então, Roberto, aqui está instalado essas duas máquinas. Pode falar, Matheus. eu ia falar só pra gente. Eu acho que a gente já poderia estar mostrando, inclusive, aí pro pessoal já Então, o exemplo, tô né? agora. Então, assim, pessoal, falando de relatório, né, eu tenho os nossos relatórios de auditoria baseados aí em tipos, né, formas de critérios de filtragem. Então, por exemplo, são os mesmos relatórios, mas com critérios diferentes. Por exemplo, eu tenho a auditoria de FileServer baseada em arquivo. Então, se eu vim aqui nos arquivos deletados, ele só vai ter o filtro de período e o filtro de horas. E ele vai trazer para mim, né, os detalhes de deleção. Então, onde aconteceu a deleção, né? Qual arquivo foi deletado ou pasta, né? Qual é a localização desse arquivo ou pasta? Qual é o tipo, né? Horário que aconteceu a deleção, quem que deletou, tá? Então, um remarks, né, que é meio que uma observação, né, para só te dar uma visão rápida, né? Primeiro campo para você olhar. Então, um objeto foi deletado, o campo mensagem completo, né, desse alerta, o o nome da máquina, né? E aí eu posso clicar para visualizar uma coisinha que eu vou mostrar para vocês mais tarde, né? E eu tenho também a parte de IP da máquina. No caso aqui, a gente está com a mascaração de rede, né? Está mascarando o IP. Então, ele está trazendo para a gente a informação do IP, como ele vem no log. Importante, tá? Como vem no log, tá? Então, o log está trazendo dessa forma, tá? Então, é justamente como a rede está detectando a máquina. Tá? Então, está trazendo para a gente. E o tipo do evento, por exemplo,
Ah, eu queria mais algumas informações desse relatório. Eu consigo adicionar? Sim, a gente tem a opção de adicionar e remover colunas, né? Então, claro, são colunas que têm que estar disponíveis para esse relatório específico, para esse log específico, mas eu consigo ir lá e adicionar e remover colunas e organizar essas colunas como eu precisar. Legal? Então, por exemplo, eu quero ver o ID do processo. Por exemplo, fosse um processo que está rodando ela, eu quero ativar. Né? Eu quero ver também o tipo de acesso que foi feito. Eu posso ir lá e aplicar. Ele já adicionou 2 campos a mais para mim. Process ID e o tipo do acesso. Então, eu consigo ir lá e adicionar esses campos. Eu consigo organizar também esses campos por lá. Né? Então, eu quero inverter a posição aqui do Process ID e do Access Type. Eu posso simplesmente clicar e arrastar, aplicar novamente. Beleza, já inverteu. Consigo fazer pesquisa aqui dentro, tanto pesquisa simples, né, por campo, como pesquisa avançada, né? Então, criando regrinhas aí de I ou OO e filtro, né? Então, eu consigo criar essas pesquisas avançadas. Inclusive, esses filtros aqui são similares aos que a gente vai usar depois nos alertas, né? Para montar o alerta filtrado, né? Então, eu consigo montar aqui. Então, eu tenho os diversos tipos de relatório, só que esse primeiro aqui, né, essa primeira categoria, ela é baseada em arquivo. Então, eu não tenho um filtro a mais. É só hora e horário de expediente, né? Fora do horário de expediente, dentro do horário de expediente. Posso criar vários horários de expediente personalizados e trazer aqui. Posso mudar gráfico também. Tem outros tipos de gráfico para a gente visualizar, né? Então, eu quero ver um gráfico de torta, por exemplo, a gente consegue trocar esses caras como a gente necessitar. Então, os relatórios que eu vou ter dentro dos outros módulos aqui vão ser bem similares. O que vai mudar? Nos outros, eu vou ter uma opção de filtro a mais. Filtro baseado em servidor, filtro baseado em usuário, filtro baseado em compartilhamento. Então, eu posso ir lá e filtrar. Vou pegar aqui o de servidor de exemplo. Ó, são os mesmos alertas. Mas, se eu pegar aqui o de arquivo deletado, eu tenho um filtrinho a mais. O que esse filtro a mais traz? Servidores. Eu quero filtrar só ações que aconteceram na máquina, na máquina Eric, por exemplo. Aí eu vou selecionar, ele já gera o filtro para a gente. Por exemplo, nas últimas 24 horas, eu só tive uma ação de deleção nessa máquina. Né? E nas últimas mais horas, posso ver? 7 horas. Eu quero ver um período maior, 6 meses, consigo ver? Claro, aqui, né, nesse laboratório, ele não vai ter tantos dados assim para 6 meses, porque a ferramenta foi instalada só para webinar, então ela tem pouquinho tempo de instalação no nosso ambiente de laboratório. E como os logs do Windows são rotativos, né? O que acontece com quem faz leitura via log, Matheus? Vai perder tudo, né? Vai perder tudo. No nosso caso, tá, pessoal? Ele traz para a base de dados. Então, ele guarda esses dados em base de dados. E aí, o limite desse tempo que ele vai guardar na base de dados é o teu banco, né? Então, o tamanho do teu disco, tá? Tanto para banco MS SQL como para o banco padrão da ferramenta, que é o E tem banco como Office arquivar também. também, né, Roberto? Isso aí. Aí você pega lá, meu log vai ficar muito grande, está ocupando muito espaço que eu quero guardar um ano. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arquivar tudo que for mais velho do que 3 meses, porque eu vou usar pouco. Né? Então eu arquivo, o que ele vai fazer? Tira da base de dados, compacta isso aí a 95%. Então fica um arquivo realmente texto, né, bem pequenininho, Uhum. compactado. Se você precisar daquele dado, ele vai estar aqui na ferramenta dizendo que está compactado, a ferramenta mesmo descompacta, joga de volta para a ferramenta por mais ou menos uma semana, né, que é o período que você vai ter, e você vai poder gerar esses relatórios com esses dados mais antigos, legal? Então Você aqui eu pode consigo ter. ficar compactando, descompactando, você pode ficar usando o tempo que você precisar aquele log lá, o tempo que você quiser. Exatamente. Exatamente. E aí, pessoal, eu tenho os relatórios do tipo também, outra coisa que eu vou ter do tipo de relatório, né? Por exemplo, todas as mudanças de arquivo e pasta baseado em servidor. Então ele vai trazer para mim a listagem de todas as mudanças, o arquivo modificado, o arquivo renomeado, o arquivo deletado. Ele vai trazer para mim e eu consigo visualizar o que foi feito. Tá aqui, ó. Ele traz para mim. Não, eu quero ver só arquivos criados. Teve? Não, nas últimas 24 horas eu não tive. Período maior eu tive? 6 meses. Né? Período customizado que eu posso usar também, né? Então, última uma hora, últimos X dias, né? Últimos X meses, por exemplo, últimos X anos eu posso usar. Ou ainda, um período customizado de fato baseado em um período customizado de fato baseado aí em calendário, né? Onde eu posso ir lá e dizer, não, eu quero pegar um período customizado e eu quero marcar no calendário a data, eu quero do dia 1º até hoje, por exemplo. Beleza, já trouxe para mim. Então, arquivos criados, olha lá, tipo, 73 arquivos criados por mim, né, pelo meu usuário, e eu tive 3 criados pelo usuário Sepsis. Quais são? Eu posso ir lá e filtrar. Se eu clicar aqui no gráfico, ele já filtra para mim direto também, que é interessante. Né? Então já faz o drill down. Quais foram os arquivos que o usuário Sepsis criou durante esses testes, por exemplo?
né? Da mesma forma, eu vou ter para arquivo modificado, né? Quem que modificou o arquivo, quando, o que aconteceu, o arquivo deletado a gente já viu, arquivo movido, né? Que eu acho que eu não tive hoje, mas eu tive essa semana. Deixa eu ver se eu tive. Não, na verdade eu não tive. Então eu consigo ver, deixa eu ver se eu pego um período maior. Opa, aqui, tive arquivo movido mais para trás. Então, ele traz para a gente arquivos que foram movidos, né? Entre pastas, por exemplo, arquivo renomeado, arquivo copiado e colado. Deixa eu pegar um período maior de novo. O arquivo copiado e colado. Quem copiou o arquivo, quem colou o arquivo, ele vai trazer para a gente qual foi o arquivo copiado, qual foi o arquivo colado, né? Ele vai trazer para a gente essa visão, né? Acesso de leitura, né? Então, quem fez leitura de arquivo, Bacana. né? E vai ter trazer as outras partes também, ó, mudança de ACL, mudança de permissão de pasta, tentativa falha de leitura, tentativa falha de escrita. Esse aqui vão estar vazios porque no nosso laboratório está liberado tudo, né? Então, Mas, falha de deleção, falha de escrita, etc. Eu não vou ter esses logs no momento porque está liberado, mas ele pega também. Então, eu consigo já, via relatório, ter isso aqui. E, claro, esses relatórios, além do alerta, né, eu posso agendar. Então, por exemplo, eu quero receber um apanhado, né, com todos os arquivos deletados todo dia, final do dia, ou toda semana. Eu vou ter a lista de tudo que foi deletado, por exemplo. Eu posso agendar esses relatórios e fazer o envio tranquilamente, tá? Roberto, Então, baseado em servidor, pode falar. e se o usuário falar que não foi ele, né? Tem como provar isso pra ele? Tem, aí é que tá. A parte legal. A gente tem gravação, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o arquivo modificado. Olha lá. Então, arquivo modificado hoje. Se eu clico aqui na máquina cliente, olha o que ele traz pra gente. Ele vai gerar uma Hum, gravação. Como é que essa gravação é gerada? A ferramenta ela fica pegando frames, né? Ela fica salvando frames a todo tempo, né? No momento que você diz, olha, eu preciso dessa gravação, ela vai juntar em vídeo, vai transformar em um vídeo a gravação, né? E aí ela gera uma gravação grande, tá? Uma gravação de 4 minutos, por exemplo, não vai ser só o momento do evento em si, né? Ela vai pegar 4 minutos, então meio que você tem 2 minutos antes, 2 minutos depois, mais ou menos, né? 4 minutos e pouco, e você consegue ver tudo que ele fez logo antes e tudo que ele fez logo depois da ação. Né? Então, se na ação o cara fez uma modificação, mas junto ele deletou vários arquivos, junto ele copiou, junto ele colocou, você tem uma gravação com tudo isso junto em uma coisa só. Então a gente consegue ir lá e dar o play da gravação. Aqui ele já está rodando, só que está 4 minutos antes. Eu vou passar para frente, só para a gente pegar já o evento direto. Então aqui, ó, tá aqui, ó. Modifiquei o nome, né? Depois eu deletei, tá? Então ele já pegou a gravação. Ah, fiz outras ações também em outros arquivos, tá aqui, ó. Eu entrei na outra pasta, provavelmente eu vou fazer alguma ação ali, não lembro se nesse caso específico eu fiz ou não, né, que é o de hoje, foi hoje mais cedo. Então, ele vai trazer para mim essa gravação e vai fazer essa visão. A gravação ela demora um pouquinho mais para entrar, tá? Então, o dado entra em tempo real, a gravação ele vai renderizar, demora alguns minutinhos aí para fazer, tá? Então, 5 minutinhos aí de diferença para entrar e ter aqui a gravação para a gente. Mas a gente tem tudo que vai acontecendo, né? Deixei parado até um tempo, deixa eu jogar para frente. Acho que eu deixei a parada a tela até o final nesse caso. Só deletei e saí. muito Então, bom. ele ficou parado lá a tela e foi. Então, eu tenho essa visão de gravação, eu consigo ver tudo que aconteceu. Então, o cara diz, ah, não, esse log está errado. Está errado não, está aqui a gravação, olha aqui. Né? Foi o seu usuário que fez. Tá? Depois, se ele quiser alegar que foi invadido, aí é outra história. Né? Mas aqui ele já tem a visão. E só para a gente ver os relatórios de sumário, pessoal, o sumário é legal porque ele dá a visão geral de tudo que aconteceu. Aí eu tenho por usuário, por servidor, por processo. Então, sumário por servidor, olha lá, nas últimas 24 horas, ações, vou pegar um período maior. Nos últimos 6 meses, ações que eu tive em cada servidor de file server que eu estou monitorando. Então, total de ações, claro que, como eu disse, a ferramenta foi instalada agora, eu não vou ter muitas ações porque eu não tenho os logs para trás, né? Mas vai trazer lá a quantidade de leituras, quantidade de ações de sucesso, independente do que foi, quantidade de falha de leitura, quantidade de modificações que eu tive, quantidade de arquivos criados, quantidade de arquivos movidos, renomeados, né, deletados. Ele vai trazer por quantidade, por servidor. Da mesma forma, eu posso fazer isso por usuário. Né? Então, quantidade de usuários que fizeram ações dentro do meu file server durante esse período. Né? Ele vai trazer ó, o usuário Roberto Bruno, que é o meu, o usuário ADAudit SVC, que é um usuário de serviço do próprio ADAudit, né, que foi criado aqui dentro, e o usuário Services, que está para outros serviços. Ele está trazendo para mim todas as ações que foram feitas, né, por quantidade. Ah, eu quero ver a ação de fato, por exemplo, arquivo movido. Se eu clicar, ele já abre para mim Visualização. a visão rápida
E ele faz, inclusive, além dos logs, né, desses arquivos, ele vai trazer para a gente quais foram os arquivos, porque se eu mexer em algo mais de uma vez, ele já filtra para mim só o arquivo especificamente. E, claro, eu consigo filtrar por tempo e por horário de expediente. Então, eu consigo fazer a filtragem Muito bom. rapidinho aqui para a gente. Beleza? Então, esses são os relatórios, pessoal. A gente aqui já consegue ter toda essa visão. Vamos falar um pouquinho de alerta? Antes da gente falar de alerta, eu quero fazer algumas ações ali no File Server. Deixa eu abrir aqui para a gente. Vou fazer aqui algumas ações dentro do meu File Server. Tá? Por exemplo, eu vou deletar esse cara. Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro. Estou criando arquivo de texto só porque é mais fácil para filtrar, mas ele vai pegar qualquer tipo de arquivo, tá, pessoal? Basta estar no File Server. Então, vou criar o arquivo de texto, vou modificar ele, né? Salvar. Vou depois deletar esse arquivo comprimido. Vou fazer uma ação fora da pasta webinar e fazer uma ação dentro da pasta webinar log 360 também. Né? Então, vou criar aqui também um novo arquivo. Jogar um nome qualquer, vou editar ele. Então, essas ações que eu estou fazendo aqui, né? Vou deletar. Deixa eu fazer uma cópia de pasta aqui, por exemplo. Vou copiar o arquivo, vou colar, tá? Vou colar de novo, vou colar um monte aqui só para deletar vários de uma vez. Tá? Vou deletar esses caras todos. Tá? Tudo isso aqui está gerando log, está gerando gravação também, né? Mas está gerando log para mim. Então agora, se eu atualizar esse cara, a maioria aqui já deve ter entrado. Vou pegar aqui agora a última 1 hora, por exemplo. Já estão entrando ações, ó, arquivos modificados, criados, deletados, ainda não entrou tudo, né? Tempo real, mas como Uhum. eu disse, tem aquele delayzinho de 40 segundos. É tempo real para Mas esse, monitorar, né? Para trazer, ele exatamente, leva alguns segundinhos ainda, tá? Mas exato, ó, ele. já mudou, já tem 3 agora. Se eu sair de novo e entrar outra vez, já muda mais um pouquinho, né? Então ele está entrando, esses caras, ele está fazendo um monitoramento, está entrando dentro da base de dados. E aí, bom, aqui beleza, a gente já viu o relatório, a gente já viu que ele está entrando aqui dentro, que ele está aparecendo, né, esses dados novos aqui dentro, eu posso, aqui já até apareceu todos, ele está dando só 3, mas já apareceu os outros, ó. Então ele já traz para mim, ele só não atualizou ainda a visão no relatório, agora apareceu. Aqui, ó. Né? Então ele já está trazendo para mim. Se eu for lá no relatório de deleção, já está lá. Né? Se eu for abrir a gravação, ele já vai ir lá e montar a gravação, por exemplo, para mim, na hora. Né? Vai começar a montar, porque, como eu disse, demora um pouquinho para ele renderizar. Mas e aí? E os alertas? Como é que a gente faz? Aqui, ó. Eu consigo ir lá para a gente e fazer toda a parte de alertas. Então, todos os alertas que aconteceram na ferramenta. Por que eu fiz esse monte de ação? Porque eu já tinha deixado um alerta pronto. E já estão aqui, ó. Horário de agora, né? 11h11, quando eu fiz as ações, já tem alerta. Tá? Alerta de cópia de arquivo, alerta de Uhum. deleção de arquivo, no caso esse aqui. Ó. Um objeto foi deletado. Nesse caso aqui, ele está um alerta bem simplão, tá? Qualquer objeto deletado, ele já está gerando alerta. Eu não filtrei, eu só queria que ele exibisse para vocês aqui em tempo real para a gente ter essa visão. Né? Mas ele já traz aqui todos os alertas. Ah, mas ele vai alertar só na ferramenta? Não. Eu posso criar uma regra para fazer um envio por e-mail. Não está criado aqui, né? Eu não queria receber isso aqui por e-mail, mas eu posso fazer esse envio por e-mail, por SMS também, né? Eu posso integrar a minha ferramenta de saída de SMS e já colocar aqui, beleza? Então, essa é a visão de alertas dentro da própria ferramenta. Eu consigo filtrar os alertas. Aí eu quero ver só esses alertas de atenção que ela teve aqui para as últimas 24 horas. Foram 40. Já está aqui, ó. Tá? Então, Já traz. arquivo deletado, ele já vai trazer para a gente. Aí eu quero ver só os de problema. Já filtra também. Tá? Então, fica fácil da gente ter essa visão, né, de alertas. E aí, o legal é que a gente consegue, como o Matheus tinha falado mais cedo, né? Os alertas, ele já vem com diversos pontos. Eu só criei esse aqui, foi o único que eu mexi aqui para mostrar para vocês. Mas os outros todos, olha aqui, tenho mais de 64 modelos prontos, que eu posso ativar, desativar, ligar o e-mail, editar, copiar, né? Então eu consigo fazer. Mas só para a gente ver que é a parte de criação de alerta, né? Vamos verificar como é que funciona aqui. Basicamente, criação de alerta, eu vou dar um nome para ele, vou escolher qual é a severidade do alerta, e esses alertas são baseados nos relatórios da Relatórios, ferramenta. exato. Então eu vou escolher os relatórios que eu quero. Pode falar, Matheus. Não, você tá falando que era no relatório mesmo ali. Ah, Você tá. pode pegar os relatórios prontos já da solução já. Isso aí. E, claro, a solução permite que você customize relatório com os teus filtros, né? Então você pode deixar o teu filtro salvo para pegar também. Então ele vai trazer o relatório, né, de acordo com o teu relatório. Aí eu estou pegando relatório de arquivo deletado, modificado, etc. Se eu não configurar nada aqui dentro, né, nada a mais do que tem aqui embaixo, qualquer evento que aconteça nesses relatórios já vai virar um alerta de cara, né? Não é o caso aqui, a gente quer filtrar. Então, como é importante filtrar? Ah, tá aí aqui embaixo a mensagem, né, que eu posso também
digitar o que eu quiser, consigo adicionar variáveis, né, dentro dos relatórios. Então, tem diversos relatórios, tem as variáveis do relatório. Eu quero pegar, por exemplo, o tipo do arquivo, né, na minha variável, e adicionar na mensagem, ele já traz para a gente. Ó. Então, eu consigo sair adicionando diversas variáveis. Qual é o username, etc., eu consigo pegar por aqui. Mas a É. filtragem desses alertas que é importante. Então, eu posso filtrar de várias formas. Eu posso filtrar baseado em quantidade, né, threshold. E esse aqui, ele é muito importante para quê, Matheus? Isso daí ele é bacana, por exemplo, vamos supor que você tem um evento que seja comum, por exemplo, modificação, ainda mais no file server, cara, você deve ter 1000 modificações por segundo, se brincar do tamanho Isso do file aí. server, né? Então você quer limitar, se você quer pegar só aquilo que importa, né? Então você coloca aí uma quantidade de eventos dentro de Por um tempo. período de tempo. É. E vindo do mesmo usuário ou do mesmo Exatamente. computador, Você você coloca pode alguma coisa filtrar. em comum entre eles. Pode ser o username, pode ser o último Muito bom também arquivo, a para pasta. isso aí. E aí é muito bom também para quê? Para a parte de ransomware, né? Exatamente. Começar a deletar um monte de arquivo em poucos segundos ou poucos minutos. Espera aí, né? Quem é que faz isso? Altera o nome do arquivo, né? Você pode É, fazer um específico assim, alteração de nome. Aí você pode exato. colocar isso aí. Alteração de nome, deleção de arquivo, movimentação de arquivo. Quando faz em lote, assim, uma grande quantidade, é muito perigoso ser um ransomware, né? Então, vindo do mesmo processo, por exemplo, é bem perigoso ser um ransomware. Então, a gente já consegue fazer. Aqui tá beleza, tá 10 em 5 minutos, é pouco. Eu posso aumentar isso aqui, eu vou pegar 20 em 2 minutos. O ransomware geralmente é mais rápido, né? Então, eu posso pegar desse jeito. Então, 20 em 2 minutos, vindo do mesmo usuário ou vindo do mesmo processo, por exemplo, tá? Mesmo processo ID ou processo name, eu posso montar essa filtragem também. Então aqui o usuário ou processo ID ou processo name já traz para mim a filtragem. Além da filtragem de threshold, eu tenho filtragem também por horário, né? Então eu posso configurar dentro da ferramenta os meus horários. Opa, eu saí lá para configurar o horário que eu não tenho configurado aqui, deixa eu voltar. Então, eu posso configurar dentro da ferramenta os meus horários, né? Dentro do horário do expediente, fora do horário do expediente, expediente do turno da madrugada, expediente do turno da manhã, do turno da noite, por aí vai. Né? Você pode configurar esses vários expedientes aqui dentro e filtrar em cima deles. Dizer, olha, eu quero pegar um relatório, eu quero pegar um alerta só se acontecer fora do expediente, só se acontecer dentro de um expediente específico. Né? E aí, claro, com os outros filtros que a gente vai ter aqui embaixo, você tem aquela filtragem mais completa, que aí você vai fazer o filtro de pasta, você vai fazer o filtro de usuário, por exemplo, eu quero gerar uma ação só se os usuários XPTO fizerem a ação. Se forem qualquer outro usuário, tudo bem, não quero gerar. Ou eu quero gerar alerta só se não forem os usuários importantes. Né? Eu tenho uma lista de usuários aqui que eu não quero gerar alerta e qualquer outro eu quero Exato. gerar alerta. Então você pode fazer essa filtragem. Aqui eu fiz um filtro simples por localização. Então a localização contém o webinar, que é justamente o nome das nossas pastas, aqui dentro, tanto do compartilhamento principal como da pasta que eu criei dentro dele. Né? Então ele só vai gerar o alerta se for dentro de uma pasta que contém o webinar no nome e se for um arquivo TXT. Se for um arquivo de outro tipo, ele não vai gerar o alerta para mim, porque eu filtrei. Eu poderia filtrar por outros tipos de arquivos. E aí essa filtragem de tipo de arquivo entra a filtragem para ransomware, por exemplo. Você pode filtrar vários tipos de arquivo, por exemplo, as extensões conhecidas de ransomware, você pode ir lá e usar, né? E filtrar. E claro, você pode adicionar outras regrinhas aqui dentro de i ou. Aí ele vai montando o padrão de critério para a gente, que pode inclusive ser modificado. Né? Então, com os filtros criados, próximo passo, envio de notificação. Se eu não configurar isso aqui, ele vai enviar a notificação só dentro da própria ferramenta. Eu posso configurar a saída de e-mail, né? Eu posso dizer para quem que eu vou enviar os e-mails, como é que o e-mail vai ir? Vai ir HTML, vai texto, né? Eu quero enviar toda vez que acontecer o alerta, ou eu quero juntar tudo e dizer, olha, a cada 60 minutos eu só vou mandar um e-mail, né? Vou mandar no Uhum. primeiro, vou esperar 60 minutos, se continuar acontecendo, eu mando outro. Mas ele vai mandar só a cada 60 minutos. Eu posso diminuir esse tempo, aumentar esse tempo para não receber flood também, né? De e-mail dos alertas. Então, o alerta continuar acontecendo, se ele está acontecendo com frequência grande, né? Ele vai gerar um monte de alerta e vai gerar um monte de e-mail também, se você não configurar dessa forma. Né? Mesma coisa para SMS, tá? Então, eu consigo configurar o meu SMS Gateway e configurar o envio de SMS. Executar script é a nossa tarefa, né? Então, a minha resposta é automatizada. Eu quero responder de forma automatizada para o usuário, para o usuário não, para a ferramenta, né? Toda vez que acontecer alguma ação. Então, eu vou lá e respondo, né? Então, vou executar um script, criar um script para desabilitar o usuário, ou criar um script para desligar a máquina quando começar a deletar muito arquivo, quando começar a renomear muito arquivo, né? Então, eu posso criar esse script, desligo a máquina, vou lá, saco o disco da máquina
e vou colocar ela em outro dia. Eu vou colocar em uma máquina segura Exato, para eu conseguir só exatamente. recuperar os arquivos e o ransomware não está rodando mais, né? É, Tá tudo já é dito. um anti-ransomware aí já que você tem, Exatamente. alguma uma Então você ação roda já, um né? script para desabilitar. E aí, claro, para rodar esse script, você vai ter que colocar o caminho do script, né? Onde é que está esse script? Né? Se eu não colocar o caminho do script, ele vai tentar na pasta padrão de script dentro da ferramenta. Mas eu posso colocar uma pasta de rede, né? O script está dentro de uma pasta de rede. O script é importante, ele sempre vai executar a partir do servidor da ferramenta, mas você pode chamar externamente qualquer outra coisa, né? Então, tá ligado na tua rede, você vai lá no AD e manda desligar a máquina, por exemplo. Então, você chama o script para fazer a atuação. E aí ele vai ter as variáveis, né, para você chamar os argumentos do script. Então, você pode, por exemplo, chamar o machine name, tá? Então, eu quero ir lá e chamar o machine name. Então, eu gerei meu script, ele vai rodar o script no final, né, o argumento que ele vai usar vai ser o nome da máquina, por exemplo. Ou eu quero, Exato. por exemplo, o nome do usuário, tá? Então, client username, tá? E ele vai montar para a gente e rodar o script de resposta automatizada. Isso aqui é legal porque ele faz uma resposta muito mais rápida do que o tempo que você levaria para ver o e-mail, sair correndo até a máquina e puxar o cabo. Né? Então, ele faz uma resposta bem mais rápida. E essa não é a única resposta que você pode fazer. Né? O script, a resposta é a tua imaginação. Né? Montou o script, ele faz. Tá? E por último, a gente tem também a possibilidade de abertura de ticket. Né? Então, eu consigo abrir um ticket em ferramenta de ticket, né? Integração de ferramenta de ticket. No caso, ele vai ter integração com o ServiceNow no momento. Então, ele integra com a ferramenta Por de tickets enquanto e só, já, por enquanto. por enquanto, exato. Mas, por exemplo, eu quero abrir um ticket em outra ferramenta qualquer, todas as ferramentas de ITSM recebem chamados por e-mail. Então, eu posso fazer envio de Só e-mail. encaminhar, né? É, Exatamente. exatamente. Então, eu já consigo fazer aqui toda a parte de apresentação. E só para a gente finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês, além dos alertas, a parte de Analytics. O que é o Analytics? O Analytics ele vai fazer a parte de Machine Learning. Né? Ele vai fazer o aprendizado de máquina. Isso aqui não é voltado só para a file server, ele é voltado para o AD em si, né? A ferramenta tem o monitoramento AD. Então, ele tem um monitoramento de AD. E o que ele vai trazer para a gente? Qualquer anomalia, coisa fora do comum que aconteceu. Por exemplo, eu descobri um padrão. Né? Peguei 2 semanas de dados aí e descobri que o cara loga todo dia, 7 da manhã. De repente, ele começou a logar de noite. Ele já vai começar a pegar aqui para gente. Ou, geralmente, todo dia o cara deleta até 5 arquivos. De repente, ele deletou 80. Né? Então, uma anomalia é um evento só que aconteceu? Não, é um conjunto de eventos que ele entendeu que está fora do padrão. Então, só para dar exemplos aqui de vocês, ó, sumário de atividades fora do padrão. Primeira vez que um processo foi executado num servidor. Primeira vez que um usuário logou num servidor. Isso, claro, desde a época, né, do período de tempo que está selecionado. Então, em 30 dias, primeira vez que o usuário logou no servidor. Né? Primeiro acesso remoto. Tá? Logon, primeiro logon em host. Tal. Então, a gente vai ter vários aqui dentro. E eu tenho também alguns específicos para atividade de arquivo, né? Então, um volume fora do comum de falha de acesso. Como eu não tive falha de acesso, não vai ter. Mas um volume fora de comum de atividade nos arquivos nos últimos 30 dias. Então, já me deu 3 anomalias. Por quê? O volume padrão, né, estava tendendo a 0 e eu tenho um threshold, né, para ele. Então, a quantidade a mais. Então, olha, fiz pelo menos mais 12 ações, pelo menos mais 12 ações do que o threshold padrão. Né? Uhum. Então, ele vai trazer para a gente todas essas ações que ele detectou como anomalia. Na verdade, mais 12, né, foi o threshold dele, mas foram, na verdade, 49 ações que ele levou em consideração para detectar o total dessa anomalia no mesmo período. Né? Então, no mesmo dia, o cara foi lá e deletou, né, muito mais arquivos do que normalmente ele faz. Então, ele vai trazer para a gente essa visão de anomalia, consigo filtrar e visualizar. Né? Atividade fora, em horário fora do usual, não tive. Né? Volume fora do comum. Então ele vai trazer também o volume de modificação de arquivos fora do comum. Então ele modificou mais de 3 arquivos e o comum dele era 3 arquivos. Né? Então ele vai trazer toda a listagem, o que foi modificado. Mesma coisa para deleção. Né? Deleção fora de comum. O comum é 3, o threshold dele está para 3 e ele está modificando, ele deletou mais do que isso. Então ele já traz para mim. Né? O que entrou aqui nos últimos 30 dias? Já traz para a gente. Foi aquela deleção de hoje que eu mostrei para vocês às 11 e pouco da manhã. Então ele já traz tudo aqui dentro. Legal? Fora essa Pronto. parte de análise de anomalia, a gente tem também dentro da ferramenta de VBI, né, a parte de anomalia também, só que lá eu consigo criar relatórios customizados e fazer a parte de anomalias também para os outros módulos da ferramenta, né? Ela integra com os outros módulos, então CIEM, etc, eu consigo pegar por lá também. Então é outro módulo. E eu tenho também análise de risco, né, que vai fazer a parte de risk assessment.
E aí ele vai trazer para a gente, aí nesse caso, né, menos voltado para a FileServer e bem mais voltado para o AD, então eu vou só passar rapidinho aqui, eu nem vou ter os relatórios preenchidos aqui, na maioria das vezes, mas, por exemplo, as últimas atividades administrativas de um determinado usuário, tá? Nos 30 dias. Ou, por exemplo, usuários administradores que estão dormentes. O que é isso? Usuários administradores que estão mais de 30 dias aí sem gerar ações. Eu consigo ter uma visão dentro da ferramenta. Eu já encontro rapidinho se tem usuário administrador ou não. Aí eu posso filtrar para não levar em consideração usuários desabilitados ou usuários específicos ou uma U específica de usuários, né, para não levar em consideração aqui. Então eu consigo filtrar. Então são algumas regras importantes do AD, né, que ele vai trazer para a gente para fazer também o assessment de risco. Legal? Pessoal, a gente vai partir agora para a parte de perguntas e respostas. Né? Terminamos por aqui. E logo em seguida, depois das perguntas e respostas, e ficar até o final aí, a gente vai ter o sorteio da Alexa. Alexa, Legal? exatamente. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, tá? Esse aqui é o nosso QR Code do nosso Linktree, tá? Se vocês quiserem saber mais informação, conhecer um pouco mais, ver os nossos eventos, tá? E Legal. agora a gente vai passar um pouquinho para a parte de perguntas aí, quem tiver pergunta, tá? Isso aí. Bom, o Eunice perguntou aqui como funciona o licenciamento da ferramenta. Bom, a ferramenta, tá? O Log 360 em si, ele vai ser licenciado. Deixa eu abrir aqui nosso campinho de licença aqui para gente, mas ele vai ser licenciado em cima de quantidade de, nesse caso aqui é a licença específica do AD Audit, tá? Da auditoria de FileServer. Ele vai ser licenciado em cima de quantidade de controladores de domínio, para o monitoramento do domínio, quantidade de servidores membros, se eu for monitorar servidores membros, e workstations, né? Então, quantidade de workstations também, se eu for monitorar esses caras, né, para as gravações, interessante. Quantidade de file servers e quantidade de file servers não Windows, tá? Então, ele vai trazer para mim essa visão, eu consigo ir lá e filtrar de acordo com a minha necessidade. Além disso, ele faz o monitoramento do Azure, né, dos tenants do Azure. Então, o tenant do Azure ele vai contar como se fosse um controlador de domínio, ele tem a licença específica para ele, né, quantidade de tenants do Azure. Legal? Então, dependendo do que eu vou ter dentro da ferramenta, eu quero a ferramenta só para monitoramento de file server. Beleza, eu adiciono um controlador de domínio só, já resolve minha vida. Né? Porque a importância para mim é o file server. Ou ainda, não, eu quero monitorar só domínio mesmo. Beleza, eu adiciono só os meus controladores de domínio. Recomendo, nesse caso, adicionar todos os controladores, né? Porque o log é gerado dentro do controlador e ele não é replicado com a replicação de configurações. Então, se você não adicionar todos os controladores de domínio que você tem, você vai acabar perdendo dados, tá? Não vai ter visualização de tudo. Beleza? Se funciona sem o AD também? Não, a ferramenta só roda. O Fábio perguntou aqui se ela roda também sem o AD. Não, o AD Audit, né, ele é específico para o AD. A auditoria de FileServer dele também precisa do AD para funcionar. Porém, no Log 360, a gente consegue fazer o monitoramento de arquivos. Opa, deixa eu logar de novo. A gente consegue fazer o monitoramento de arquivos também, né, além de logs externos de servidor Windows via agente. E aí, nesse caso, eu não sou obrigado a ter o domínio, tá? Porém, é um monitoramento diferente. Eu tenho relatórios também de FileServer, etc., mas é um monitoramento diferente. Nesse caso, eu não sou obrigado a ter o domínio para esse monitoramento de logs do Windows. Tá? Beleza, como é que os logs são armazenados? Eu disse pergunta aqui para a gente. Bom, o log ele vai ser armazenado em base de dados própria da ferramenta, tá? Essa base de dados, quando a gente instala, ela entra por padrão como um PostgreSQL gratuito embarcado na ferramenta, então você não precisa instalar, né? E você precisa e você vai precisar dele, né? Você pode ter também, além do log embarcado local, né, que é o Postgres, você pode também optar por utilizar um Microsoft SQL seu. Né? Então, eu já tenho o servidor Microsoft SQL, eu já tenho um time de base de dados, eu quero jogar para a base de dados do Microsoft SQL, você pode também. Uma coisa Legal? também, né, Roberto, sobre essa pergunta aí é que o arquivamento que a gente comentou, tá? Esses dados eles vão ser compactados, né? Em 95%, como o Roberto falou. Nesse caso, você também pode escolher um outro disco para ele ser armazenado, tá? Isso. Então, quando você vai armazenar, vou compactar os dados, né? Vou ficar tirando arquivos, né, de dentro do meu banco de dados e arquivando em arquivos compactados.
Você pode colocar isso aí tudo fora e já ocupa menos espaço ainda, né, do teu Exatamente. servidor de banco, tá? Fábio perguntou, então, sim, então não funciona como DLP. A gente tem outras ferramentas para trabalhar com DLP, tá? Uma delas é o Endpoint DLP Plus, que aí ele é mais voltado para essa parte de DLP, porque daí ele vai ter a parte realmente de prevenção, políticas, etc, para você prevenir. Muito boa, inclusive, essa ferramenta. Muito boa mesmo. Exato. O Log 360 ele vai ser mais voltado para auditoria e alerta, né? Resposta rápida. Backup da ferramenta. Ele não tem backup automático por padrão, né? Porém, ele é facilmente configurável via Windows, né? Via o agendador de tarefas do Windows. Ele é um batch que você executa. Então, você vai basicamente agendar a parada do serviço. Por isso que ele não tem o relatório, o padrão, né? Ele precisa estar com o serviço parado para gerar o backup, mas você para o serviço durante a madrugada automaticamente com o Windows e roda o batch de backup automaticamente também com o Windows. E depois, né, no agendador de tarefas, você sobe de volta o serviço. Então é bem facinho de você configurar essa automação de backup para a base local, claro. Para a base Microsoft SQL, você pode fazer o backup do lado do próprio Microsoft SQL. Registrar o log por um período superior a 90 dias, por padrão, a ferramenta vem configurada para armazenar, né, por 90 dias. Então, dentro da parte de administração da ferramenta, ele vai ter a parte de configuração para você setar o período, né? Então você consegue ir lá e setar esse período, beleza? Você define a retenção, a retenção, inclusive, se a gente for falar do AD Audit, no caso ali, né? A retenção dele se define até por categorias. Cada categoria pode ter sua própria retenção, né? Passou desse período de tempo, ele vai fazer o arquivamento que a gente comentou, tá? Então você não perde os logs de maneira alguma. Só se você quiser perder mesmo ali. É. E ali o Marcel falou ali pra gente também, né? O Adel Audit é a ferramenta que ele mais usa no dia a dia. Pois é, o pessoal gosta muito mesmo. O Bastante. pessoal usa demais. Legal? Bom, pessoal, acho que já deu uns 5 minutinhos de pergunta. Não sei se tiver mais alguma dúvida aí. Mas vocês podem falar aí a última, se tiver. Se não, acho que a gente pode seguir para o sorteio da Alexa, que o Matheus vai passar aí agora na tela Isso, com a vocês. gente já coletou aqui os nomes, tá, Importante, tá, pessoal? pessoal? Deixa eu falar só um pouquinho antes disso, como é que funciona o sorteio. A gente vai sortear via, via sorteador, né? E vai solicitar, vai dizer quem é que foi que ganhou aqui no chat. Você tem aí 1 minutinho para responder, né? Então tem que estar aqui até o final e tem que estar prestando atenção, tá? Então a gente vai contar 1 minuto para você responder. Não respondeu, passo para o próximo, beleza? Então tentar responder rapidão logo que ele falar o nome. Então vamos lá então, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Já tô com o sorteador aberto aí. Vocês estão visualizando a minha tela, todo mundo? Já Vamos fiz a sim. coleta aqui dos nomes, tá? Certo? Então vamos fazer o sorteio aqui agora, gente. Opa, peraí que deu um. Peraí, dá um segundinho aqui, gente. Deixa eu dar um F5 aqui na página aqui. Aí, deixa eu colocar os nomes aqui de novo. Vamos lá agora. Agora vamos sortear de verdade. Eu acho que eu tô com um probleminha na página aqui. Você quer fazer, Roberto? Você quer abrir do seu lado aí pra testar? Você tá mutado, Roberto. Essa mensagem aí provavelmente é o servidor dele, se está com problema. Deixa eu pegar um outro aqui. Pega aí, por favor. Pera aí, gente. Probleminha técnico aqui, mas a gente resolve na hora. Isso depende de terceiros, né? Opa, Matheus, acho que eu te passei aí no chat, dá uma olhadinha aí. Peguei aqui Lá na agora. nossa comunicação interna. Certinho. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Deixa eu pegar aqui a minha lista aqui de novo de nomes, tá, gente? Só um segundinho. Aqui. Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Beleza. Todo mundo aqui. Beleza. Todo mundo vendo aí, né?
Beleza, estamos vendo sim. Beleza, a lista já está aí, né? Dá para ver que está Tá aqui a listinha para certinha baixo. aqui, Beleza. tá? Vamos lá. O vencedor aqui da nossa Alexa. A página está fazendo mistério. Será capaz de fazer um mistério mesmo aqui? Eu acho que a página tá com problema também aqui de novo, gente. Não é Pera aí. possível. Pode ser o meu navegador também. Deixa eu pegar aqui um outro navegador, gente. Só um segundinho, tá? Eu já abri aqui um outro navegador. Tá conspirando contra a gente aí, pessoal. Deixa eu abrir. Vou abrir em outro navegador aqui. Se não der certo de novo, eu vou pedir pro Roberto tentar aqui também, tá? Beleza. Ó, beleza. Tá aqui de novo, outro navegador. Vamos tentar de novo agora. Compartilha a tela aí. Tô compartilhando, vocês estão vendo aí? Sim. Certo, todo mundo aqui de novo. Mesma lista, tá, gente? Vamos lá agora. Aí, Aí. Paulo Paulo Raveducci. Ravenducci. Paulo Ravenducci. Paulo, se manifesta aí. Vou contar Tá aqui um presente aí, minutinho. Paulo? Olha o Paulo aí, já respondeu pra gente, Ah, já. Paulo, parabéns, você ganhou a Alexa. Aqui, Paulo, a gente tem o teu e-mail no cadastro, tá? Então a gente vai, o pessoal do marketing vai entrar em contato para pegar os dados de endereço, pegar os teus dados, beleza? Parabéns aí, Paulo. Combinado. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, Gente, Paulo. muito Meus obrigado, parabéns. tá? Mais um novo ganhador de uma Alexa. Logo, logo o time entra em contato. E, pessoal, muito obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Até logo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Até mais, tá? Tchau, tchau.